Oi, eu sou a Mayra Medeiros, esse eu nunca te pedi nada e hoje precisamos conversar sobre uma coisa séria. Todo canal de YouTube tem um vídeo que é Precisamos Conversar e chegou a hora de eu ter meu vídeo de Precisamos Conversar, porque é um assunto que eu gostaria muito de conversar com vocês. Apesar de que todos os assuntos que eu trago aqui são assuntos que conversamos, não é mesmo? Mas enfim, todo mundo sabe aqui como que o Google funciona, não é? O Google funciona da seguinte maneira: você faz uma busca, ele te apresenta sites em que tenham aquilo que você está buscando. Muito simples. Mas pro Google saber o que é relevante ou não, ele conta com o número de acessos que aquele site tem. Ou seja, quando você faz uma busca, os primeiros resultados, que obviamente não são os pagos, os primeiros resultados orgânicos são os resultados que foram mais clicados. E aí, andando pelo Facebook, faz umas 2 semanas, uma semana mais ou menos, eu me deparei com uma parada muito bizarra. Era uma pessoa que falava tipo assim: se você acha que machismo e feminismo são mimimis, digita enteado no Google e depois digita enteada. Se você não sabe o que é enteado, em enteada é o seguinte: quando você casa com uma pessoa que já tem um filho, esse filho é seu enteado, e se essa pessoa já tem uma filha, essa filha é sua enteada. Eu fiz isso na hora e entrei em choque. Por quê? No enteado, quando você busca pela palavra enteado, você encontra a definição da palavra enteado. Você encontra fórum com dúvidas tipo: e como faço para ser feliz com o meu enteado? E coisas assim. Agora, quando você busca enteada, os resultados são muito diferentes. Os primeiros resultados, logo de cara que aparecem, eram conteúdos pornográficos que falavam sexo entre padrasto e enteada. Além do conteúdo pornográfico que tinha com enteada, tinham vários casos de várias notícias em que padrastos tinham abusado e estuprados as suas enteadas. Não era uma coisa fictícia, era realidade. E aí também, logo em seguida, no Facebook também vem uma outra parada que falava pra você pesquisar pai e filho e pai e filha. E aconteceu a mesma coisa. Pai e filho davam resultados normais e pai e filha novamente apresentava conteúdo pornográfico. Quando eu fui gravar esse vídeo aqui pra vocês, eu pensei em fazer as buscas e tal. E agora eu fui fazer essas pesquisas pra gravar aqui esse vídeo e os resultados mudaram, né? Eu acho que eles mudaram. O Google deve ter filtrado esse lance, mas te faz parar pra pensar um pouco, né? Porque até então, até esse burburinho ter surgido, as coisas que eram mais clicadas eram coisas de cunho pornográfico. E eu também resolvi fazer umas outras pesquisas. Vamos nessa. Saindo um pouco do Google normal, eu quero entrar no Google Imagens e pesquisar pela profissão bombeiro. Google Imagens, bombeiro, a gente tem aqui várias coisas de bombeiro, certo? Porque tem uma mulher bombeira, tem um bombeiro seminu, tem um bombeiro de Eliana. Agora a gente vai mudar o gênero dessa profissão. Vamos colocar bombeira. E o que temos aqui, minha gente? Uma série de bombeiras que estão vestidas de bombeiras sexys e sensuais. No meio de tantas tem uma bombeira aqui, ó, que não é sexy, outra que também não, que é realmente uma bombeira de profissão. Mas a gente consegue ter noção um pouco, né, de como isso é meio louco, não é mesmo? Ainda no ramo das profissões, eu resolvi falar assim: cara, eu tô pesquisando também uma profissão que a maioria das pessoas que trabalham nela são homens. Vamos mudar um pouco, vamos procurar uma profissão que a maioria das pessoas são mulheres? Professora. Vamos pesquisar agora. Professor. Aqui, ó. Professor, um cara sério, tal, não sei o que, branco, de barba, tal, professor Raimundo. Nossa, não existem professores negros no Google, gente. Olha que loucura, né? Enfim, professor Girafales, tá. Professores comuns, apesar de só terem professores brancos. Agora vamos mudar o gênero da profissão e vamos colocar professora. Quando a gente coloca professora, a gente tem aqui bastante professoras, mas daí que começa o quê? A aparecer algumas personagens meio que sexualizadas da professora, como esse caso aqui. Ou então esse caso aqui, essa ilustração. Em nenhum momento, quando a pesquisa foi feita para professor, apareceu nada de cunho sexual. Já quando é professora, apareceram algumas fotos, como essa, por exemplo, sensualizando a profissão de professora, que é uma profissão que a maioria das pessoas que trabalham nela são mulheres. Agora vamos pro YouTube, né? Vamos sair um pouco do Google, vamos pro YouTube. Vamos pesquisar no YouTube homens bêbados. Os bêbados mais loucos e engraçados da internet, os bêbados mais engraçados da internet, o mais romântico beijo entre homens bêbados, briga de bêbados, os 10 bêbados mais engraçados.
É, legal. Todos os vídeos de bêbados são engraçados. Agora vamos mudar o gênero disso aqui. Vamos colocar mulheres bêbadas. Opa! Mulheres bêbadas, pagando mico. Olha que coisa, né? Uma coisa bem comum é o quê? É a thumb envolvendo posições sexuais, bunda, coisas íntimas da mulher aparecendo, uma mulher amarrada, mais mulher de calcinha, mais fotos debaixo de saia, até aparecer um vídeo de vídeos para rir mulheres bêbadas em HD, que o thumb não é nada sexualizado. Então, o que dá pra gente tirar de conclusão disso aí? Já pelo thumb a gente conseguiu ver o quê? Que as mulheres bêbadas, elas estão sempre associadas a coisas sexuais. E sempre num lance meio flagrante, meio tipo escondido. É aquela foto da mulher inconsciente no chão e, porém, mostrando a bunda ou mostrando a calcinha e alguém ali pra tirar a foto ou pra filmar aquele tipo de coisa. E assim, eu já tive o desprazer de assistir um vídeo desse, que é um cara tentando beijar e, tipo, passando a mão numa menina bêbada, assim, foi, tipo, a pior coisa do mundo. E eu acho que em pleno 2017 ainda é necessário reforçar que se uma pessoa encostar numa mulher inconsciente com cunho sexual, com motivação sexual, não precisa de fato fazer sexo, mas só pelo fato dessa pessoa estar inconsciente, isso já é um estupro, tá, gente? As pessoas acham que estupro é uma pessoa vestida com uma máscara preta no meio da mata que vai sair, pá, e vai estuprar alguém. Não, esse tipo de coisa também acontece. Porque quando não tem consenso, quando a coisa não é consensual, ou seja, não tem permissão pelas duas partes, já vira um estupro, combinado? Todos esses resultados, desde o resultado de enteado, enteada, pai e filha, bombeiro, bombeira, professor, professora, mulheres bêbadas, homens bêbados, tudo isso mostra o quê? Mostra a maneira que a mulher é vista na sociedade. E por A mais B, prova que a mulher, ela é sim vista de maneira diferente que o homem. Mostra que a mulher, ela foi feita pra ser sexualizada. Não importa se ela é filha, ela está sendo sexualizada. Não importa se ela é enteada. Não importa se ela é bombeira, professora. Não importa se está sóbria, se está bêbada. Ela está sendo sexualizada em todos os sentidos, em todos os momentos. Em momentos em que homens não estão sendo. Quando o homem fala, tipo assim, ah, mas naquele filme sexualizaram um cara. Enquanto um cara está sendo sexualizado, tipo, milhares e milhares de mulheres estão sendo sexualizadas de maneira muito pior há muito mais tempo. Isso também deixa nítido que o homem e a mulher, ele é visto de maneira diferente na sociedade, porque um homem bêbado é engraçado e uma mulher bêbada é um atrativo sexual pra alguém. E uma mulher bêbada já entra naquele negócio de que cu do bêbado não tem dono, entendeu? E aí a gente consegue enxergar que somos educados na nossa infância, na nossa adolescência, a agirmos de maneira diferente. A menina é educada de uma maneira diferente do que o menino. A menina, ela sempre foi colocada na cabeça dela que ela tem que se comportar, que ela tem que agir de uma maneira XYZ pra não despertar olhares, pra não deixar os caras mais velhos darem em cima dela. Mas, cara, você entra no Google, você vê que, tipo, meu, você digita pai e filha, vem coisa sexual, você digita enteada. Eu duvido, gente, que enteada, que filha se mostra pro pai ou tenta seduzir o pai, ou que a enteada tenta seduzir o padrasto, gente. Isso é uma coisa absurda, que as pessoas, elas tentam culpar a mulher por ações imbecis de caras como esses caras que pesquisam esse tipo de coisa no Google. E aí você deve estar falando, nossa, mas esses caras são uns psicopatas, uns retardados mentais, eles têm problema na cabeça. Não. Porque é impossível que a gente tenha um número de pessoas com problemas mentais tão grande a ponto de levar esses sites pornográficos com esse tipo de conteúdo de pai e filha e padrasto e enteada a ser ranqueado um dos primeiros ou o primeiro nas buscas do Google. São homens normais que tiveram criação completamente machista e se acham donos das mulheres, ou acham que, tipo, sei lá, que qualquer coisa que a mulher faz, ela tá tentando seduzir ele, enfim. Algumas vezes, quando eu falo de feminismo aqui no canal, eu recebo alguns comentários que ficam questionando, falando que os direitos das mulheres são iguais aos direitos dos homens, que não tem diferença nenhuma na sociedade entre o homem e a mulher. Será que essas pesquisas que a gente viu, que a gente tá discutindo aqui, conversando sobre ela, não tá mostrando exatamente o contrário disso? Falar desse tipo de coisa não é mimimi, a gente não tá aqui se vitimizando, a gente não tá criando uma situação pra que as mulheres sejam vitimizadas. Eu adoraria que esse tipo de coisa não existisse na nossa sociedade. Ia ser muito melhor pra gente. A gente ia ter uma liberdade muito maior de viver. Mas acontece
acontece que isso existe, a gente precisa falar desse tipo de coisa porque a gente precisa conscientizar as pessoas que isso existe, que isso não é mimimi, que isso é um assunto sério e que precisa sim ser discutido. Falando sobre essas coisas, a gente consegue conscientizar mais pessoas, e quanto mais pessoas conscientizadas, melhor a nossa sociedade vai ficando, porque a nossa sociedade é um grupo de pessoas. A partir do momento que a gente vai mudando os indivíduos, que os indivíduos vão evoluindo e vão pensando de uma maneira diferente, com mais empatia e mais amor no coração, menos machismo, etc e tal, a gente vai construindo uma sociedade melhor pra gente viver. E uma outra forma também da gente melhorar esse mundo é que as crianças que estão nascendo e estão sendo educadas hoje em dia, elas sejam educadas para um mundo com mais respeito. Os meninos, eles têm que ser educados para respeitar as meninas. Não achar que ele pode ficar com qualquer menina, ou que ele tem direito de fazer o que ele quiser com a menina, ou transar e sair fora, ou que menina que se apaixona é um saco. E a menina, ela também tem que ser educada pra entender que ela não é inferior ao homem. Ela tem que entender que quando um cara maltrata ela, não é porque o cara gosta dela. Ela tem que entender que ela não tem que ser submissa a ninguém. Somos mulheres e somos capazes daquilo que a gente quiser. Lutando contra esse tipo de preconceito, lutando contra essas coisas enraizadas, esse machismo enraizado na nossa sociedade, a gente vai ter um futuro muito melhor. Se você também se chocou com os resultados do Google para essas pesquisas e como isso acaba mostrando, infelizmente, meio que uma amostra real da nossa sociedade, deixa aqui o seu like e compartilha esse vídeo. Aproveita e deixa aqui nos comentários o que você acha que a gente pode fazer pra mudar a sociedade no futuro, pra gente ter uma sociedade mais igualitária, que tenha os direitos das mulheres e dos homens sejam iguais. Ou então você também pode comentar aqui nos comentários em algum momento que você sentiu na pele essa diferença social entre homem e mulher. A gente precisa conversar disso com muitas pessoas. Vamos começar esse papo aqui e vamos levar pra dentro das casas, pra outros canais de YouTube, pra Facebook, pra Twitter, pra tudo. É isso, um beijo e tchau!